Morar no sofá de sua melhor amiga enquanto lidava com uma separação foi o pior momento para alguém descobrir que estava grávida. Mas, às vezes, a vida joga coisas nas pessoas sem se importar com seu estado de espírito e capacidade financeira. Várias semanas atrás, Linda pegou um namorado de 3 anos na cama com a ex-namorada dele. A mesma ex-namorada que ele havia falado mal dela várias vezes. E quando ela os encontrou, eles não ficaram chocados. Era como se eles planejassem que ela os encontrassem juntos na cama, rindo e conversando. Foi ainda mais irritante porque o namorado dela, Eric, não viu nada de errado no que ele fez. Ela não tinha certeza se o teria perdoado, mas se ele pelo menos a tivesse perseguido quando ela saiu correndo, isso teria aliviado a dor. Isso a faria se sentir como se ainda fosse um ser humano, como se seus sentimentos fossem válidos. Em vez disso, ele ergueu os olhos do rosto da ex-namorada para olhá-la calmamente, como se ele não tivesse acabado de quebrar o coração dela no chão do quarto. Quando Linda saiu correndo, ela ouviu a outra garota rir no quarto. Ela teve 5 relacionamentos sérios ao longo de sua vida de 24 anos, e todos eles terminaram da mesma forma que aquele que com Eric terminou. Ela estava confusa. Ela e Eric eram bons. Eles se divertiam muito juntos, e ela até se mudou para o apartamento dele alguns meses atrás. Se ele sabia que iria tratá-la daquela maneira, por que não a deixou ficar com o apartamento? Por que ele a observou mover todos os seus pertences para o apartamento dele antes de começar a agir como um louco? Ela estava confusa e queria gritar com Eric, mas teve que se agarrar ao último resquício de dignidade que tinha e se recusou a ligar para ele. Sua melhor amiga, Rachel, ficou mais do que feliz em recebê-la em sua casa, mas o problema era que o namorado de Rachel, Chad, que trabalhava no exterior, estava de férias anuais, e como Rachel estava extremamente ocupada no trabalho e não conseguia encontrar tempo para viajar nas férias com ele, ele ficou na casa dela, com ela. E Linda se contentou com o desconfortável sofá de couro da sala. Não era confortável, mas ela não tinha escolha, porque havia desistido de seu apartamento pitoresco pelo homem besta chamado Chad. E ela era barista em um café sofisticado, mas o salário não era alto, e suas economias não eram suficientes para ela conseguir um lugar. Ela ainda precisava economizar por alguns meses, e teve sorte de ter dormido na casa de Rachel e comido sua comida. Isso economizou algum dinheiro para ela. Uma coisa que Linda observou foi que era difícil chorar quando ela dormia em um sofá de couro. As lágrimas escorriam para seu rosto. Caíam na cadeira e faziam o couro grudar em seu rosto. Essa era uma das razões pelas quais ela deveria ter parado de chorar. A outra era que Eric não merecia suas lágrimas, mas era tão difícil para ela parar de chorar. Rachel odiava quando a via chorar por Eric. Ela disse a ela que sempre foi boa demais para Eric e que era melhor ela não estar mais com ele. Foi Rachel quem arrastou de volta para o apartamento 3 dias depois que ela encontrou Eric e sua antiga, nova namorada. Arrumou suas coisas que ficaram lá e pegou o edredom bege de Eric. O mesmo edredom que cobria as pernas de Linda quando ela se sentou no sofá de couro nojento e chorou muito. Às vezes ela se perguntava por que as piores coisas aconteciam com ela. Quando Rachel cantou em seus ouvidos por 2 dias consecutivos sobre como ela merecia muito mais do que Eric, Linda finalmente parou de chorar. Mas ela ainda estava triste, e Rachel podia ver isso. Então, Rachel pediu que ela se arrumasse para que pudessem sair e se divertir. Linda não queria ir. A última coisa que ela queria era ir a um bar barulhento e dançar com estranhos suados, voltar bêbada, dormir e acordar no dia seguinte para enfrentar seus problemas. Mas Rachel achou que era exatamente o que ela precisava, e pressionou até que Linda finalmente se arrumou e saiu com ela. Linda diria que a noite foi realmente uma ideia brilhante. Ela dançou, bebeu, gritou seus problemas para bartenders divertidos, falou alto demais com um cara bonito que comprou bebidas para ela no bar, flertou com um cara bonito e teve uma noite com ele. Então ela voltou para casa, ou melhor, para o sofá de Rachel, e começou a tentar se recompor. Rachel estava certa, a noite a ajudou, mas Rachel também estava errada.
porque a noite fora acrescentou uma camada extra aos seus fardos. Um mês depois, sua menstruação atrasou, então ela fez um teste de gravidez e deu positivo. Ela sabia de quem era o bebê. Não poderia ser de Eric, porque cerca de um mês antes dela pegá-lo com sua antiga, nova namorada, eles não tinham dormido juntos. Eric sempre dizia que estava muito ocupado ou muito cansado ou sem ânimo. Então, ela passou algumas semanas no sofá de Rachel antes de ser arrastada para se livrar de seus problemas em um clube. O estranho fofo também não usou proteção. Ele disse que estava limpo e ela disse que também estava. Eles estavam muito exaltados no momento para sentar por um momento e pensar sobre o que estavam fazendo, e a gravidez foi o resultado de suas ações. Linda não queria interromper a gravidez. Ela sabia que não estava em condições de ter um bebê, mas também não queria perdê-lo. As emoções a deixaram mais conflituosa do que antes da noite, e ela começou a chorar. Rachel a aconselhou a voltar ao apartamento do fofo estranho e contar a ele que estava grávida. Ela disse que talvez ele confessasse e ajudasse quando ela precisasse. Mas tudo parecia estranho para Linda. Ela deveria rastrear até o apartamento de um estranho, bater em sua porta e quando ele abrisse, ela lançaria um sorriso para ele e informaria de sua gravidez. Ela disse que era super estranho e Rachel insistiu que era a coisa certa a fazer. Então ela disse que iria pensar sobre isso. E ela pensou nisso por mais 8 meses. Em 8 meses, Linda conseguiu, com a ajuda de Rachel, alugar um pequeno apartamento perto do café. Chad voltou ao seu local de trabalho. Linda deu à luz a um menino lindo. Rachel ainda insistia na sugestão de que Linda deveria contar ao estranho fofo. E Linda estava começando a entender o que ela queria dizer. Foi difícil para ela quando estava grávida. Havia dias em que tudo o que ela queria era deitar na cama e lamber manteiga de amendoim direto da vasilha, mas não conseguia porque tinha um emprego, que pagava suas contas para onde ir. E algumas noites, quando era difícil para ela adormecer, ela queria conversar e conversar até adormecer, mas não havia ninguém para ela conversar. Rachel, abençoada seja sua alma, tentou. Ela passava os fins de semana na casa de Linda. Ela abastecia a geladeira com mantimentos. Ela ia com ela às consultas médicas e fazia exercícios de yoga com ela sempre que podia. Mas havia tanto que ela poderia fazer. E Linda considerou entrar em contato com o estranho fofo do bar, mas todos os dias ela adiava, e a gravidez foi envelhecendo até que se tornou estúpido aparecer com uma barriga de vários meses e informar a um estranho que ele era o pai do bebê em seu ventre. Então ela deixou por isso mesmo e cuidou de si mesma. Quando ela deu à luz, Rachel estava lá. Ela segurou as mãos e colocou flores em seu quarto. O plano de Linda a princípio era que, quando ela desse à luz, ela entregaria a criança a um orfanato, para que eles o entregassem a um pai mais estável que cuidaria dele de uma maneira que ela seria incapaz de fazer. Mas quando ela segurou o seu corpo rosa suave em suas mãos, os planos mudaram. Ele parecia tão inocente e doce, e ela jurou que nunca o entregaria. Até 7 anos depois. 7 anos depois, Rachel se casou com Chad e largou o emprego para se mudar para o exterior com ele. Eles ainda mantinham contato por telefone, e Rachel enviou fotos do cachorrinho fofo que eles adotaram, enviou fotos de suas refeições para atualizá-la sobre seu estilo de vida e deu conselhos de moda pelo FaceTime. Foi ótimo, realmente. A tecnologia os ajudou a manter a amizade o máximo que puderam, mas não foi fácil, principalmente com a diferença do fuso horário. Em pouco tempo, a taxa de mensagens de texto começou a diminuir. Ele ainda mal sabia alguma coisa sobre a vida de Rachel. Rachel também mal sabia alguma coisa sobre a vida de Linda, incluindo a condição que apareceu para ela. Seu filho, JT, havia retornado da escola um dia, cansado. Ela ligou o desenho animado que ele assistiu na noite anterior e pediu que ele fosse para a cama. E ele fez. Mas quando acordou, foi como um grito ensurdecedor. Ela correu para encontrá-lo em seu quarto e ele disse que sentia dores em todo o joelho. Ela não entendeu o que aconteceu, mas como ele não parava de chorar,
ela foi buscar água morna na cozinha e uma toalha macia para fazer pressão no joelho. Ela tinha certeza de que se o fizesse, as dores diminuiriam e seu filho se recuperaria. Como ela estava errada. A dor continuou aumentando e ela teve que levá-lo às pressas para o pronto-socorro. Os médicos do hospital precisavam de tempo para diagnosticar a condição médica que poderia fazer uma criança de 6 anos gritar tão alto e chorar de dores no corpo. Eles tinham várias teorias, mas não tinham 100% de certeza de nenhuma delas, e JT ainda estava chorando de dor. Então, eles deram os analgésicos mais leves que puderam encontrar, e em pouco tempo ele foi dormir. Mesmo dormindo, ele choramingava, e de vez em quando sua mãe estendia-se para segurar seu joelho direito. Lindo o observou enquanto ele dormia. Ela estava mais confusa do que estivera em anos, e ela esperou pelos profissionais médicos por atualizações sobre a condição de seu filho. E 3 dias depois, após uma série de questionamentos, muitos gritos de JT e exames laboratoriais, os médicos diagnosticaram o menino com fibromialgia. Quando perguntaram a Linda se ela costumava esquecer as coisas ou achava difícil de se concentrar, ela disse que às vezes sim, mas achava que isso era normal com crianças. Os médicos fizeram várias outras perguntas sobre seu ciclo de sono, seu apetite, sua tolerância à dor e muitas outras coisas que ela achava que não eram realmente necessárias, antes de finalmente acreditarem que o menino poderia estar sofrendo de fibromialgia, quando o analgésico que administraram exclusivamente para combater a dor relacionada à fibromialgia funcionou. Eles informaram Linda sobre sua situação. E eles o mantiveram sob sua supervisão no hospital por mais 2 dias. Uma enfermeira informou Linda sobre sua condição. Informou-a sobre o que fazer e o que não fazer. Disse-lhe que JT seria uma responsabilidade extra e a aconselhou a ser paciente com ele. Linda ouviu tudo em estado de choque. Como seu filho poderia passar de saudável a tão doente em questão de dias? E ela nem viu isso chegando. Talvez se ela tivesse com febre alta naquela manhã ou reclamasse de dor de cabeça, ela teria antecipado um colapso. Mais uma vez, o destino não se importava com seu estado mental, emocional ou financeiro antes de atingi-la com um golpe. Crise inesperada porque ela havia acabado de juntar a maior parte de suas economias e usá-las para comprar um carro, e agora ela tinha que comprar todos os remédios caros para JT. JT reclamava de dor de cabeça ao menor som. Ela fazia café na cozinha e ele disse que o barulho da cafeteira afetou sua cabeça e ele queria dormir. Mas, quando ela o colocou na cama, ele acordou 20 minutos depois, todo grogue e cansado. Ela ligou para a escola dele para informá-lo sobre a sua condição e disse-lhes sempre que ele estivesse forte o suficiente, voltaria à escola. Mas do jeito que ele estava movendo, Linda não tinha certeza se a escola era a melhor opção para ele. Se ela fosse carregada, ela definitivamente teria contratado um professor particular para ele. Mas ela estava lutando. Seus cartões de crédito estavam franzindo a testa para ela e sua conta brilhava em vermelho. Ela lutou para comprar seus últimos analgésicos e em pouco tempo, seu corpo se acostumou com os analgésicos e ela teve que comprar novos. Todo o dinheiro que teria ido para suas economias foi direto para o tratamento de JT. Seu cabelo estava para ser retocado no salão e ela sobrevivia de sobras para poder comprar a alimentação que os médicos a aconselharam a comprar para o filho. Mas tudo isso não era o problema principal. O dinheiro que ela estava pouco não a incomodava tanto quanto o estado de seu filho. Quando ela viu JT na cama olhando para o teto, seu peito doeu. Quando ele reclamou que sua cabeça doía por assistir 10 minutos de seu programa favorito, ela se sentia mal. Ela odiava quando via lutando para engolir os comprimidos que ela entregava a ele todos os dias, e sua condição não parecia melhorar. Certa vez, ele caminhou da cozinha para a sala e começou a chorar porque seus pés doíam. Ela foi convidada a trocar os analgésicos novamente, comprar travesseiros mais macios e, se possível, já que o apartamento deles ficava mais perto do metrô, que às vezes pode ficar barulhento,
eles podiam se mudar para uma área mais adequada. Então, Linda soube que não estava em condições de prestar cuidados adequados ao filho. Então, ela ligou para a única pessoa que ela sabia que viria por ela. Rachel ficou brava porque Linda não contou a ela antes disso, e ela prometeu voar de volta para lá assim que pudesse. Mas, entretanto, ofereceu algum dinheiro a Linda, que ficou extremamente grata pela ajuda. Linda conseguiu os analgésicos e os itens necessários, mas não conseguiu removê-los do local do metrô e isso afetou JT. Uma noite, como havia um barulho alto nas ruas abaixo, ela observou JT se mexer na cama e decidiu que usaria o dinheiro que sobrara daquele que Rachel enviara para ela e internaria o menino em uma clínica de tratamento residencial. Ela sentou-se lá em seu quarto e procurou os mais próximos de sua localização. Quando viu um de que gostou, pesquisou e marcou um horário para deixar JT no dia seguinte. Quando JT acordou no dia seguinte, ela o preparou e o levou até onde ela o deixaria. Ela lançou olhares para ele enquanto se afastava e se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. Quando JT percebeu que sua mãe queria deixá-lo em um local estranho, ele chorou e implorou, mas Linda havia se decidido na noite anterior. Então, ela apenas assinou os papéis que foram deixados na frente dela e um rapaz que estava vestido com um vestido branco tentou fazer JT se acalmar. Depois de assinar, ela se despediu do filho choroso e saiu. Ela tinha feito a coisa certa ao interná-lo na instalação. Ela iria trabalhar e pagá-los para cuidar de seu filho. E ele se sairia melhor em um ambiente sereno. Sim, ela tinha feito a coisa certa. Então, Linda voltou para casa. Durante 2 meses viveu sem JT. Foi trabalhar, arrumou o apartamento, guardou todo o dinheiro que ganhou, na esperança de que chegasse para o pagamento quando era o próximo. E nas noites em que o metrô ficava barulhento, ela ficava feliz por JT não estar lá. Ela estava feliz por tê-lo internado na instalação. E ela começou a utilizar o tempo livre que tinha para si. Lá ao salão para arrumar o cabelo, fazia manicure e pedicure. Dormia nas folgas, assistia seriados e navegava nas redes sociais. Era bom ter tempo para si mesmo novamente. Por muito tempo, ela sentiu como se estivesse apenas reagindo à ação da natureza. Ela sentiu que nunca agiu por vontade própria, mas apenas fez coisas em reação às ações que foram realizadas em relação a ela. E estava drenando. Ela odiava admitir, mas era cansativo cuidar de uma criança doente, e ela ficou aliviada por finalmente ter algum tempo para si. Mas quando Rachel descobriu que havia internado o menino em uma instituição residencial, ela não apoiou isso. Mas Linda nem se importou com a opinião de Rachel. Rachel não estava ali para ver a dor que JT sentia. Ela não sabia como o barulho o incomodava. Ela não sabia nada sobre a condição de JT. Rachel não sabia o quanto a coisa toda afetava os dois. Linda foi quem sofreu com tudo isso. E sim, interná-lo na instalação foi a escolha certa. E Linda estava contente com sua postura. Ela ficou contente até o dia em que sonhou que a instalação pegou fogo e ela pôde ver JT no andar de cima em seu quarto. A fumaça embaçou sua janela e suas pequenas mãos bateram freneticamente na janela até que as chamas envolvessem ele e seus gritos. Ela acordou sobressaltada e não conseguiu dormir de novo naquela noite. Ela sentiu como se o sonho estivesse realmente acontecendo naquela noite, e ela mal podia esperar pela manhã para poder ir até lá. Quando amanheceu, ela correu para o carro e chegou às instalações às 8 horas. O ambiente ainda era o mesmo do dia em que ela havia internado seu filho. Não parecia afetado por um incêndio ou qualquer outro desastre, mas tudo o que ela queria era seu filho. E quando ela finalmente teve permissão para vê-lo, ele correu para ela com tanta velocidade que ela ficou preocupada que ele reclamasse de sua saúde mais tarde. Mas isso fica para mais tarde. Agora, quando ele a alcançou, ela estendeu os 2 braços e o envolveu em um abraço apertado. Quando ele sorriu para ela olhou para ele com amor. Ela sabia que iria embora com ele naquela manhã. Como ela poderia pensar que deixá-lo na instalação era a melhor coisa para ele? Sim, o barulho o afetou, mas ela poderia encontrar uma maneira de contornar isso. Ou não,
Mas tudo o que ela queria era que seu filho iria para casa com ela e eles combateriam a doença juntos. Afinal, dizia-se que o amor conquistava todas as coisas, e ela nunca se sentiu mais amada do que quando JT se agarrou a ela, como se nunca fosse soltá-la.